Olá! Nesse vídeo eu vou fazer o retreino de um pacote de classificação de documentos por meio do AI Center. Essa é uma informação extra da nossa série de Document Understanding. É um passo opcional, mas altamente recomendado a ser seguido, pois ele garante que a skill continue sempre aprendendo com os documentos que vão sendo processados, fazendo com que sua classificação apresente resultados melhores e mais precisos, o que diminui a necessidade de intervenção humana ao decorrer da execução do fluxo. Então, vamos ao fluxo. Temos aqui o nosso framework de Document Understanding. E para começar, eu vou adicionar aqui uma nova sequência. Após o Consume Extracted Data, eu vou chamar ela de Train Classifier. Perfeito. Agora um novo subfluxo dentro dela. Vou chamar de novo de Train Classifier. E vou colocar aqui dentro da parte Steps. Perfeito. Podemos criar. Em seguida eu vou botar uma log message aqui dentro do nosso subfluxo com a mensagem Training Classifier. Perfeito. Agora sim podemos começar efetivamente o retreinamento. E a primeira coisa que eu vou adicionar aqui vai ser um escopo de treinamento de classificadores, que é o Train Classifiers Scope. Aqui está ele. E podemos ver que ele tem alguns inputs bem conhecidos de todas as atividades de Machine Learning. Então temos o Path, o caminho do documento, o texto do documento e o DOM, gerados aqui pela digitalização, a taxonomia, gerada pelo passo de taxonomia, e agora esses dois novos inputs aqui, que é o Human Validated Data e o Human Validated Classification Data. Bom, a diferença entre eles, no caso, eles são exclusivos, então você tem que escolher ou um ou outro para fornecer aqui como input. E a diferença entre eles é que o Human Validated Data consiste nos dados validados da extração e o Classification Data dos dados validados da classificação. Ou seja, se você tiver um fluxo que para na parte da classificação e não precisa extrair nada, você poderia, e obviamente tem um treinamento após essa classificação, você poderia simplesmente colocar aqui os resultados validados dessa classificação e seguiria o fluxo. Agora, no caso de você ter uma extração após a classificação, como é o nosso caso, e o treinamento acontece depois disso, você colocaria então, você coloca depois então aqui os dados validados da extração. Então, vou preencher tudo aqui, como sempre, in file, in text, down. Aqui vou usar o Human Validated Data, como eu disse. Então vai ser o Human Validated Extraction Result. E aqui por último a taxonomia. Perfeito. Falta agora adicionar o classificador ser treinado. A UiPath por padrão oferece 3 tipos de classificadores para serem treinados: o Keyword Based Classifier, o Intelligent Keyword Based Classifier e o Machine Learning Classifier. Como o foco aqui dos nossos vídeos tem sido o Machine Learning, é ele que eu vou colocar aqui. Então, temos aqui a atividade Machine Learning Classifier Trainer e prontamente ela te pede uma skill que vai ajudar aqui a fazer o retreino. Vai ser skill, vai ser retreinada, certo? Então a minha no caso é o Skill Invoice BR. Só selecionar ela e Get Capabilities. Essas skills estão no meu AI Center, no caso. E agora nós temos que fornecer um projeto e um dataset, que também são lá do AI Center. Por que isso? Bom, o intuito dessa atividade é subir os documentos que vão passando por ela, justamente para esse dataset dentro desse projeto que está localizado no AI Center de cada usuário. Com base nesses documentos que são subidos até lá, você consegue fazer o retreino lá pelo AI Center. Então aqui eu vou fornecer os meus. O projeto é o Document Classifiers e o meu dataset já previamente criado é o Demo. Perfeito. Por último, clicamos aqui em Configure Classifiers. E aqui nós devemos, para cada tipo de documento, selecionar qual skill vai lidar com eles, né? Então no meu caso só tem um da SEG e a minha skill já é treinada tanto para SEG
quanto para Light e Team. Então se por exemplo eu tivesse aqui esses dois tipos, né, Light e Team, também selecionaria eles aqui, mas não é o caso, então segue e salvamos. Perfeito. Está tudo configurado, podemos voltar para main e colocar aqui na pasta steps o retrain train classifier aqui. Perfeito. Vou importar aqui os argumentos. Paths counter, texto, DOM, os dados validados e aqui a taxonomia. Perfeito. Aqui como último passo eu vou fechar o ciclo do nosso fluxo, então vou adicionar aqui uma nova sequência após o train classifier, subir ela aqui um pouco e vou chamar de increase counter. Dentro dela eu não vou criar nenhum subfluxo, vai ser simplesmente um assign com o counter igual a counter mais 1. Posso salvar e ligar ela diretamente aqui na nossa validação. O que isso faz? Isso faz com que sempre que o fluxo chegue aqui nessa parte de increase counter, o contador vai ser o contador que a gente criou aqui no campo de initial settings, ele vai ser incrementado em 1 para que o fluxo consiga se mover entre os índices do diretório de cada documento e assim todos sejam processados. E aqui a verificação vai checar justamente se esse contador é maior ou menor que o número de arquivos. Se o contador for maior, significa que todos os arquivos já foram processados e ele pode vir aqui para o estado de finalização. Perfeito, a ideia agora então é rodar o fluxo para processar alguns documentos para que eles possam subir lá para o AI Center. No meu caso eu já fiz isso, então eu já tenho um documento lá naquele dataset, então eu vou mostrar ele aqui para vocês. Aqui nosso dataset demo, dentro dele vamos ter um subdiretório com o nome do tipo do documento, então no nosso caso é seg, e mais uma vez, se fossem vários tipos de documentos, teriam vários subdiretórios aqui, por exemplo seg, light e team, e aqui dentro temos justamente o documento que foi passado e classificado como seg. Beleza, agora os próximos passos são bem simples. Podemos criar aqui uma pipeline para retreinar o pacote que gerou aquela skill. Então clicamos aqui em Create New, selecionamos aqui o tipo da run, vai ser uma run de treino, e aqui o pacote que gerou aquela skill é o invoice.br class. Seleciono ele, escolher a versão maior e a versão menor, no meu caso é 3.1 porque já tem uma skill em cima dela, então ele já foi treinado uma vez, e aqui o dataset de input, que vai ser justamente o que foi fornecido lá no projeto, no fluxo, perdão. É o demo, então bastaria criar aqui a pipeline, esperar ela ser executada e fazer os próximos passos. Eu não vou criar a pipeline, mas é bem simples mesmo. Depois que a pipeline estivesse concluída, o status dela seria sucesso, e após isso então, bastaria vir aqui em ML Skills, e aqui está a skill que foi retreinada, clicamos nela, e aqui no meu caso apareceria uma versão 3.2, depois que a pipeline fosse terminada, e seria só clicar nessa setinha que ela seria atualizada automaticamente para essa última versão, e poder ser utilizada nos fluxos conforme desejarem. Uma última coisa a ser dita é que esse retreino não necessariamente precisa ser feito sempre que o fluxo termina. Você pode deixar acumular alguns documentos lá dentro para aí sim fazer um retreino com um escopo bom de documentos. Porque o mínimo de documentos que podem ser utilizados nesse retreino, para que ele funcione, é de 5. Então, dentro do dataset, você tem que ter para cada tipo de documento, pelo menos 5 documentos de cada tipo. Então, esse foi o fim da demonstração. Obrigado por terem assistido e até a próxima.